5 verdades que você precisa saber sobre a Fiat Toro. Essa mocinha aqui, ó, a gente colocou à prova na cidade, na estrada, no fora de estrada também. E você vai descobrir nesse vídeo 5 pontos que eu particularmente gostei e muito dessa picape aqui. É uma boa picape ou não? Assiste o vídeo comigo e você vai poder dizer se esses pontos são positivos mesmo ou não. Vem que você vai descobrir agora. Bom, vamos falar primeiro sobre o visual dela. Ela aqui mudou a dianteira em alguns elementos. Principais elementos, a grade dianteira, que agora segue a nova tendência de design da Fiat, e os LEDs diurnos, que não são inteiriços mais, são quadradinhos, né? Uma tendência de design que a Fiat já mostra, por exemplo, lá na Europa com o Grande Panda. E essa tendência de design continua aqui no para-choques, principalmente com essa parte inferior da grade, chegando aqui até a lateral, simulando uma entrada de ar, né? Esse elemento mais quadradão está aqui na dianteira da Toro, que ainda conta com essa parte inferior em um tom prateado, que, modéstia à parte, eu gostei muito, contrastando com o preto fosco, também com o azul da carroceria. Mas ela mudou pouco na dianteira. Vamos ver na lateral como ficou? Bom, aqui na lateral nós não temos grandes mudanças. O que nós vemos aqui são as rodas, nesse estilo com fundo mais escuro, né, diamantadas. Outro elemento que nós vemos aqui é justamente a motorização. TD 450, remetendo diretamente aos 45,8 kgfm de torque. E os cromados, né, presentes nas capas dos retrovisores, aqui nas pestanas dos vidros, maçanetas e barras de proteção na parte inferior. Tem e também o Santo Antônio com o nome Toro aqui na lateral. Realmente, por aqui não temos tantas mudanças, mas vamos para a traseira que eu vou te mostrar no que mais ela mudou. E chegando à traseira, a gente já consegue ver algumas diferenças muito sutis, como por exemplo, as lanternas ficaram um formato um pouquinho mais quadrado, elas tinham um formato mais arredondado nessa parte inferior principalmente, deixaram a Toro charmosa. A outra diferença está nos para-choques, essa linha aqui da parte central, né, quase da tampa de porta-malas, vem terminar justamente nesse vinco que conversam com aquelas falsas entradas de ar lá do para-choques dianteiro. O nome Toro está maior e apenas a versão Range na parte traseira inferior. Para a gente falar também do para-choques, aqui ele está um pouquinho mais quadrado e a lona completa a traseira. Bom, para a gente falar da caçamba, primeiro vamos a uma peculiaridade da Toro. A abertura dela não é naquele formato em que a tampa cai, não, ela é bipartida. Eu posso abri-la para as laterais, posso abrir só a esquerda ou então posso abrir as duas. E o que a gente tem aqui são 937 litros de capacidade ou então 1.010 quilos, ou seja, um pouquinho mais de 1 tonelada de capacidade de carga. Porta-malas inclusive aqui, porta-malas não, né? A caçamba inclusive aqui é iluminado, tem alguns ganchos aqui de fixação e também tem essa lona. Vamos lá, para uma picape de proposta urbana é mais do que suficiente, vai. Mas ela não tem só isso não. Vamos conhecer o interior dela? Vem comigo, vamos para lá. Bom, aqui no interior da Toro Range, o que a gente nota logo de cara quando a gente entra? Quadro de instrumentos é aquele velho conhecido, não mudou nada. Central multimídia na vertical, tem espelhamento para Android Auto, Apple CarPlay, tudo sem fio, carregador sem fio por aqui. Na parte inferior do painel a gente vê os comandos de ar-condicionado de 2 zonas, né? Hoje esses comandos eles costumam ficar muito aqui na tela. Essa redundância é realmente muito legal. E nessa parte inferior, com teclas estilo piano aqui, a gente tem 4x4, o 4x4 reduzido, assistente de descida, controle de tração, o alerta do sistema de manutenção de faixa e também
o silenciador, digamos assim, do barulho do sensor de estacionamento. Outra coisa que eu gostei e muito aqui, freio de estacionamento eletrônico e modo auto hold, algo muito legal e que demonstra um certo refinamento, né, um certo cuidado a mais com a Toro nessa fase de vida, afinal já são 9 anos de mercado aqui no Brasil. Para a gente falar de motor, vamos lá, tá aqui a principal novidade da Fiat Toro. Eu tô falando justamente desse bloco aqui, o motor 2.2 turbo diesel, são 200 cavalos e 45,8 kg de torque. Esse bloco aqui, ele estreou na Rampage, né? Ele já está na Rampage, já é dividido com a Titano também, e agora chegou a Toro. Ele é casado com uma transmissão automática de 9 velocidades. Essa transmissão é exatamente a mesma anterior, só que ela teve o diferencial alongado em 14%, que consequentemente alongaram as 9 marchas em 14% também. O desempenho, o resultado disso, vem comigo, vamos dar uma volta nela agora para você realmente entender o resultado desse motor 2.2. Olha, o desempenho desse motor é realmente muito bom. A gente está falando de um bloco 2.2, né? E ele melhorou muito em relação ao 2.0. São 30 cavalos a mais e o casamento dele com essa transmissão aqui de 9 velocidades é muito bom. A gente está falando agora de um carro que com quase 2.000 quilos faz de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. Para um carro desse peso e desse porte, o desempenho realmente é excelente, não tenho o que dizer. E essa transmissão aqui, ela sofreu uma pequena alteração. A Fiat alongou o diferencial em 14%, o que ocasiona justamente o alongamento de cada uma das marchas em 14%. A gente está falando de uma transmissão automática de 9 velocidades e ela acompanha muito bem o desempenho do motor. Você nota que a Toro ela tem fôlego desde as rotações mais baixas. Você não precisa toda hora estar pisando mais fundo para ter uma resposta efetiva. E uma coisa que é muito interessante aqui, a gente está falando de uma faixa de potência de picapes de segmento maior, né? Um segmento acima. A gente está falando de algo parecido com o Ranger, com o Amarok, com o Hilux, com o Triton. Então, numa picape menor e mais leve, isso aqui acaba sendo até uma vantagem, né? Ela oferece um desempenho muito bom realmente aqui para a Fiat Toro. E isso é sem dúvidas um pontaço. A melhora aqui realmente é muito significativa. Você tem um desempenho muito legal e até um ronco mais encorpado também. Você tem algo mais próximo das picapes grandes. Em algumas situações é possível ver que força não falta. E o casamento dele com a transmissão automática de 9 velocidades é muito bom. Só que a primeira marcha é bem curta e no dia a dia a Toro arranca direto em segunda marcha. Só que basta acionar o modo 4x4 Low que a primeira marcha aparece no jogo. O resultado é uma picape com ótimo desempenho. No asfalto ela vai bem e ainda é econômica. O carro de comportamento de carro de passeio. A gente está falando aqui de uma picape monobloco com suspensão multilink tanto na dianteira quanto na traseira, ou seja, suspensão independente. E já partindo para falar de dirigibilidade, você tem na Toro um carro realmente de comportamento dinâmico de carro de passeio mesmo. E isso a gente vê no dia a dia. E a gente tem um carro que fora do asfalto, ele tem um pontaço positivo que é o conforto. Cara, a suspensão desse carro é realmente muito boa, muito confortável. A gente está aqui em um trecho de areia, a areia realmente está bem ondulada nesse trecho aqui. E a Toro está indo numa maciez realmente absurda. Olha, realmente eu gostei muito da Fiat Toro. Ela tem pontos positivos muito bons. E eu não poderia deixar de listá-los, né? Foi o que a gente acabou de fazer aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixe seu like. Vai servir para ajudar a valorizar o nosso trabalho. Dá trabalho para fazer, mas a gente faz com gosto, a gente faz porque gosta. E eu adorei ter sua companhia por aqui. Já deixou o like? Então aproveita para se inscrever aqui no canal
para não perder conteúdos como esse aqui, também sobre pontos negativos, avaliações detalhadas, comparativos, enfim. Vai ser muito legal ter você por aqui com a gente. Por hoje é só e a gente se vê lá no próximo vídeo.